Queridos amigos da TV A Caminho da Luz, é com grande alegria que nós estamos iniciando mais um programa que tem como nome Estudando e Aprendendo, com o livro Os Mensageiros, da Lavra Mediúnica de Chico Xavier e do Espírito de André Luiz. Nós estamos hoje e vamos falar um pouquinho do capítulo anterior, mas antes disso, André, tudo bem com você? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria em podermos estar juntos em mais uma ocasião, estudando este livro que vem contribuindo e tanto para o entendimento e o esclarecimento nosso em relação ao mundo espiritual. Bom, no capítulo anterior, nós vamos relembrar que Aniceto, juntamente com André Luiz, com Vicente, eles então, é momento de partir. Eles saem do campo da paz e eles vão em direção à crosta. E eles têm que fazer um caminho muito interessante, um tipo de um carro com duas asas que vai levar os três até uma certa altura. E depois, quando eles têm que descer, passando por uma parte do umbral mais grosso, diante de tanto sofrimento, até Aniceto pede para que eles tenham cuidado no pensamento, para não se desequilibrar. Eles então chegam na crosta, não é? Um outro ponto interessante, que o carro parou no lugar onde, como se fosse uma oficina mecânica, teve que fazer um reparo, dar uma olhada como estava. É muito interessante como as coisas no mundo espiritual é muito semelhante às coisas daqui. Se você quiser acompanhar o programa, você que está aí assistindo pela primeira vez, qual é o meio pela qual a pessoa pode assistir todos os capítulos, André Luiz? Pelo canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz, você se inscreva no canal e lá você vai ter acesso a todos os programas que nós gravamos até o presente momento. E você também pode acompanhar pelo site da TV, tvacaminhodaluz.com.br. André, eu gostaria que você começasse a ler então a obra para nós. Qual é o capítulo que nós estaremos estudando no dia de hoje? Hoje nós estaremos estudando o capítulo 34º, Oficina de Nosso Lar. Quando André Luiz inicia: entre 18 e 19 horas, atingimos uma casa singela de bairro modesto. No longo percurso, através de ruas movimentadas, surpreendia-me sobremaneira, por se me depararem quadros totalmente novos. Identificava, agora, a presença de muitos desencarnados de ordem inferior, seguindo os passos de transeuntes vários ou colados a eles em abraço singular. Muitos dependuravam-se a veículos, contemplavam-nos outros das sacadas distantes. Alguns, em grupos, vagavam pelas ruas, formando verdadeiras nuvens escuras que houvessem baixado repentinamente ao solo. Assustei-me. Não havia notado tais ocorrências nas dimensões anteriores ao círculo carnal. Aniceto, porém, explicou que não fora vão o auxílio recebido para a intensificação do poder visual. Estávamos em tarefa de observação ativa, com vistas ao aprendizado. André, eu acho que vale a pena a gente fazer um pequeno comentário de algumas coisas que eu consegui captar dessa mensagem que André Luiz está dando, porque André Luiz se assustou de ver, e exatamente esse era o seu papel, um papel de investigação, de ver as coisas para poder depois colocar no papel, que é o que ele fez através de Chico Xavier, como médium. Ele reparou que, conforme eles estavam indo para uma casa muito simples, no meio do caminho, ele percebeu uma coisa muito interessante, um movimento muito grande, mas um movimento de espíritos, grudado nos carros,
acompanhando os transeuntes, grupos que andavam para baixo, que andavam para cima. Então nós ficamos imaginando que o mundo espiritual que nos rodeia é um mundo muito intenso. São muitos espíritos pelas quais nós transitamos no dia a dia, um perto do outro. Os encarnados e os desencarnados formam duas populações que vivem interligadas, apesar de que a única diferença é que um grupo não tem mais o corpo físico e o outro grupo tem o corpo físico e está na condição de encarnado. Isso não chama a atenção para que nós possamos entender, não é, que esses espíritos estão por toda parte. Mas ele fala uma coisa muito interessante, ele percebeu que são espíritos que têm muito aquele vulto negro, ou seja, são espíritos que têm ainda forma, pensamento deletéria. O que quer dizer isso? Negativa. Forma pensamento monstruosa. São pessoas que estão à busca de pessoas encarnadas para poder usufruir, muitas vezes até vampirizar, sugando-lhe as energias para que eles continuem se movimentando naturalmente, não é? Perto da crosta. Então, André, isso me chamou muito a atenção. E outro ponto interessante é que quando Aniceto pediu para que ele, Vicente, fizesse aquela preparação para que as suas vistas pudessem ampliar e ver coisas que comumente eles não viriam, aquilo auxiliou muito, por exemplo, na chegada deles à crosta. Continua André Luiz. Não dissimulava, entretanto, minha surpresa. As sombras sucediam-se umas às outras. E posso assegurar que o número de entidades inferiores, invisíveis ao homem comum, não era menor nas ruas, ao de pessoas encarnadas, em contínuo vai e vem. Não havia ali a serenidade dos ambientes de nosso lar, nem a calma relativa do posto de socorro de Campo da Paz. Receios imprevistos instalavam-se-me n'alma, desagradáveis choques íntimos assaltavam-me o coração, sem que lhes pudesse localizar a procedência. Tinha a impressão nítida de havermos mergulhado num oceano de vibrações muito diferentes, onde respirávamos com certa dificuldade. Nosso instrutor esclarecia que com o tempo seriam dilatados nossos poderes de resistência e que as penosas sensações experimentadas obedeciam à circunstância de ser aquela a primeira vez que descíamos ao ambiente da crosta, em serviço de análise mais intenso. Recomendava-nos bom ânimo e, sobretudo, a conservação da fortaleza mental ante quaisquer quadros menos estimáveis que nos defrontassem de imprevisto. A eficiência do auxílio, exclamava ele, necessita educação persistente. Não seria possível ajudar alguém prendendo-nos a franquezas de qualquer espécie. Veja, vamos tentar compreender um pouquinho mais a colocação de André Luiz. Primeiro, que ele percebeu que os transeuntes tinham muitas pessoas grudadas a elas. É o que nós chamamos no movimento espírita de processos obsessivos. Ou seja, cada um atrai para perto de si aquele grupo de espíritos que nós chamamos de afinidade, afinização. Então, como nós ainda somos muito apegados às coisas da terra, ainda somos muito desequilibrados em nossa condição do viver, seja pelo processo dos vícios, pelos processos das mazelas,
tudo aquilo que ainda está intrinsecamente ligado às nossas imperfeições. E vem André Luiz e começa a dizer que o ar se torna mais pesado que em nosso lar. O que quer dizer isso? Você, telespectador, de vez em quando se lembra que ao assistir uma televisão, por exemplo, quando passa sobre a China em especial, eles têm uma coisa que o governo diz que é um alerta. O que quer dizer isso? Eles têm que evitar sair na rua e quando sai com máscara, porque o ar está muito pesado, porque a China é um dos países mais poluidores do planeta. E é interessante que é isso que nós poderíamos entender. Você pegar uma China naquele momento de muita poluição e você pegar quando está, por exemplo, num sítio, numa fazenda, numa área rural, onde você respira aquele ar das árvores, do verde, do rio, né? Há uma diferença enorme, sensivelmente capaz de ser analisado pelo sistema do nosso órgão de respiração. Então é o que ele diz aqui. A crosta é tão pesada, que ele sente uma dificuldade enorme até de pensar, de tal as vibrações deletérias que se encontra entre os encarnados, e em especial os desencarnados que acompanham esses encarnados em desequilíbrio. Olha que interessante, André Luiz. Realmente, é um dado muito relevante, porque o desequilíbrio nós sabemos que não existe apenas entre nós os encarnados. Os espíritos que estão muito próximos de nós continua também a sua evolução e naturalmente se desencarnaram desequilibrados, continuarão do outro lado também desequilibrados. Continua André Luiz. Os conselhos de Aniceto calmavam-nos a alma, surpreendida e inquieta, e eu tudo fazia no íntimo para ajustar-me aos alvitres do bondoso orientador, mesmo porque asseverava ele que diversos companheiros adiavam nobres realizações em virtude das manifestações de injustificável receio. Aquela residência de aspecto tão humilde que alcançávamos agora proporcionava-me cariciosa impressão de conforto. Estava lindamente iluminada por clarões espirituais que recordavam precisamente nossa cidade tão distante. Fundamente surpreendido, reparei que o nosso orientador se detivera, notando a nossa admiração. Aniceto indicou a casa pobre e falou: teremos aqui o nosso refúgio. É uma oficina que representa nosso lar. Dois detalhes que muito me chamou a atenção. Uma casa simples e humilde num bairro estritamente pobre. E quando André Luiz entrou, a sua surpresa foi de que aquele ambiente assemelhava-se, espiritualmente falando, ao ambiente de nosso lar. Aquilo era, na verdade, um pronto-socorro, uma casa que recebe os moradores de nosso lar, que quando vem para a crosta, ali fica para poder então se refazerem para continuar a sua caminhada das experiências que eles vieram ter aqui na crosta. Então isso muito me chamou a atenção. E muitas vezes nós poderíamos dizer que por que não a nossa casa ser um ponto ou um posto de socorro da espiritualidade maior? Quem vai fazer o ambiente da nossa casa? Não somos nós, com o comportamento, com a nossa maneira de ser, com a paz que devemos emitir para com aqueles que ali
se emanam. Então veja, André, isso me chamou muito a atenção. Sim, porque aqui nós vemos que podemos transformar o nosso lar, a nossa casa, num pronto-socorro, num posto de auxílio para os espíritos que prestam serviços diretamente ligados à crosta. E é interessante que esse lar era um posto de socorro tutelado pela cidade de Nosso Lar. Continua André Luiz. Profundo assombro empolgou-me o íntimo, mas não tive ensejo para indagações. Precisava seguir o instrutor, que tomara a direção da casa pequenina. Aproximamo-nos do jardim, que rodeava a construção, muito simples, e estupefato, observei que numerosos companheiros espirituais assomavam à janela, saudando-nos alegremente. Que significava tudo aquilo? De outras vezes visitara minha cidade e meu antigo lar, mas nunca vira tal coisa. Aniceto compreendeu-me a perplexidade e explicou. Os irmãos que nos saúdam são trabalhadores espirituais que se abrigam nesta tenda de amor. Um cavalheiro muito simpático e acolhedor abriu-nos a porta. André, vamos aqui analisar também alguns pontos importantes, não é? Que é importante nós não deixarmos passar desapercebido. Primeiro, o que chamou a atenção profundamente foi a questão de que muitos espíritos ali estavam, espíritos tutelados no campo do bem, benfeitores amigos que trabalham ligado à crosta, em que ali estavam todos recepcionando Aniceto, André Luiz e também o nosso Vicente. É interessante, André, abriu a porta, recepcionaram da maneira que se recepciona no ângulo natural aqui da Terra. Porque nesse momento, Aniceto, André Luiz e Vicente se revestiram do seu corpo perispiritual mais grosseiro. Então eles vão viver naturalmente dentro desses aspectos. É muito interessante nós repararmos esse detalhe. E outra coisa interessante também que nós reparamos é que havia um respeito ao adentrarem na casa. Por eles estarem numa outra dimensão e o seu corpo perispiritual vibrarem numa dimensão diferente, eles poderiam transportar, eles poderiam passar pelas paredes, pelas portas. Por que eles não passaram? Porque aquela casa servia como um posto de socorro e naturalmente tinha todo o seu cronograma natural. Ninguém invade uma casa a não ser um ladrão. Ninguém vai abrir na porta o portão da casa, ninguém vai abrir na porta da sala, a porta da cozinha, ninguém vai entrando para os quartos se não é convidado. Aqui também é a mesma coisa. E havia um senhor na porta que autorizava a entrada de quem poderia e de quem não poderia ali entrar. Continua a narrativa. Este pormenor foi outra nota imprevista. Tal não sucedia quando voltava à minha velha casa terrena. As portas cerradas não me ofereciam obstáculos. Ali, porém, vigorava um sistema vibratório de vigilância que não conhecia até então. Nosso instrutor envolveu o anfitrião num abraço amistoso, apresentando-nos em seguida. Aqui, meu caro Isidoro, disse ao indicar-nos carinhoso, são nossos amigos Vicente e André, novos cooperadores de serviço em nosso lar. Muito bem, exclamou Isidoro, abraçando-nos. Nossas atividades precisam de trabalhadores operosos. Entrem. Veja como Aniceto apresenta André Luiz e apresenta Vicente. Ao longo de toda a leitura que nós fazemos do livro Nosso Lar, do livro Os Mensageiros,
e de todos os livros da Lavra Mediúnica de Chico Xavier pelo espírito de André Luiz, nós vemos que Aniceto apresenta os dois na condição de cidadão comum. Nada de doutor daqui, doutor dali. Isso demonstra que nós precisamos também repensar o nosso compromisso nas casas espíritas. Primeiro, nós temos que perder essa qualificação que nós temos de chamar a pessoa pelo cargo, não é? Chamar a pessoa pelo título. Isso não traz nenhum mérito para a doutrina espírita. O bonito é que dentro de um meio, tanto aquela companheira que está ali no passe, que é uma empregada doméstica, por exemplo, quanto aquele que é um professor universitário, todos são tratados pelo nome, porque dentro de uma casa espírita somos todos iguais, sem nenhuma diferenciação. E às vezes a gente vai numa casa espírita, é doutor daqui, é doutor dali, é doutor acolá. Então nós temos que perder esses títulos. Esses títulos nos servem aqui na sociedade. Então nós vamos no consultório do médico, nós vamos chamar ele de doutor lá no consultório dele, está no meio de trabalho dele. Mas no nosso movimento nós vamos chamar pelo nome, na condição de irmão. E é isso que me chama a atenção, essa simplicidade, né, André Luiz? Com certeza, a simplicidade que nós aprendemos com o médium desta obra, que é o nosso querido Chico Xavier. Então, nós passamos a ver que o trabalho com Jesus é o trabalho simples e no anonimato. Continua André Luiz. E acrescentou hospitaleiro. A casa pertence a todos os colaboradores fiéis do serviço cristão. Era a primeira vez que eu via uma entidade espiritual com tal segura chefia de uma casa terrestre. Penetramos o ambiente modesto. Altamente surpreendido, reparei o interior. A paisagem material mostrava alguns móveis singelos, velhos quadros a óleo nas paredes alvas, velha máquina de costura, movimentada por uma jovem aparentando 16 anos, um rapazote de 12 anos, presumíveis, atento a cardenetas de exercício escolar, 3 crianças de 9, 7 e 5 anos, aproximadamente, e como figura central do grupo doméstico, uma senhora de 40 anos, mais ou menos, tricotando uma blusa. Notei, porém, que a fronte do tórax, do olhar e das mãos dessa senhora irradiava-se luz incessante que me não permitia sofrear minhas expressões admirativas. Veja, essa casa, André Luiz primeiro descreve o ambiente que ele percebeu espiritual e agora ele vem nos contar que esta casa possui uma família de encarnados. Uma senhora aparentando mais ou menos 40 anos de idade, onde ali ele pôde ver 5 crianças. Uma casa bem simples, bem humilde, como já foi descrita em vários momentos. As crianças tinham exatamente 16 anos, que já era uma jovem, 12 anos, e 3 com 9, 7 e 5 anos. Há uma coisa aqui que nos chama a atenção, que quando André Luiz foi reparar aquela senhora de 40 anos, ele percebeu que do seu tórax, ou seja, da região do coração, saía uma luz muito intensa. Isso lhe chamou a atenção. É interessante porque aqui nós passamos a observar que quando André Luiz teve a oportunidade de descrever, o ambiente desta casa era diferente da dele. Por quê? Porque a casa de André Luiz era uma casa, quando ele havia sido Carlos Chagas, uma casa confortável, num bairro nobre do Rio de Janeiro, tinha tudo o que a sua época podia oferecer de bens materiais.
Aquela casa era no subúrbio, era num bairro de periferia, muito simples, só que ele notou uma grande diferença. Enquanto a casa dele era confortável, mas espiritualmente era fria. Esta casa era o oposto. Ela não possuía nada de requintes, não possuía luxo, mas ela possuía uma luz muito intensa que aquela mãe ajudava os filhos que ali estavam. Continua a narrativa. Aniceto designou-a respeitoso e falou: temos aqui a nossa irmã Isabel. Para os olhos humanos, ela é a viúva de Isidoro, mas para nós é uma servidora leal nas atividades da fé. Reparei que Dona Isabel parecia, de algum modo, registrar a nossa presença, acusando certa surpresa no olhar, mas Aniceto adiantou-se, esclarecendo: nossa amiga é senhora de grande evidência psíquica, mas os benfeitores que nos orientam, os esforços recomendam, não se lhe permita a visão total do que se passa em torno de suas faculdades mediúnicas. O conhecimento exato da paisagem espiritual em que vive talvez lhe prejudicasse a tranquilidade. Isabel, portanto, apenas pode ver mais ou menos a 20ª parte dos serviços espirituais em que colabora de modo direto. Então, André, vamos ver um pouquinho a história de Isabel. Isabel é essa criatura iluminada que foi esposa de Isidoro, que é o benfeitor espiritual daquela casa espiritual, porque esta casa funciona como um centro. Nós vamos ver um pouco adiante as atividades que ela tem. E um outro ponto interessante é que Isabel tem uma mediunidade de dupla visão magnífica, mas para não atrapalhar as suas atividades, ela apenas consegue ter 1/20 de potencial de enxergar as coisas pertinentes ao mundo espiritual. Talvez para que ela não venha a se envolver tanto com a vidência das coisas do mundo espiritual. Porque André percebeu que ela havia captado, pela sua mediunidade, pela sensibilidade, a presença deles. E Aniceto então explica que ela percebeu sim, mas que ela não teve a visão deles ainda, porque ela tem a sua visão um pouco, poderíamos dizer, um pouco controlada para não sofrer tanto, para não se desgastar tanto. Então ela usa apenas 20% da sua mediunidade para não vir a ter problemas. E é interessante porque nós observamos que esta companheira, Isabel, era uma mulher preparada para as atividades, com muita galhardia, cuidava dos filhos, o marido havia desencarnado. E aqui nós já vemos uma outra coisa interessante. Quando o casal é preparado, o companheiro Isidoro é quem dirige o lar espiritualmente falando. E ela dirige o lar materialmente falando. E ela tinha noção de 1/5 do que passava do lado dela. 1/5 apenas. Os outros 4/5 era desconhecido aos olhos espirituais que a vidência lhe permitia enxergar. Então, realmente aqui tem um dado muito interessante que merece da nossa parte um estudo e um aprofundamento. Continua André Luiz. Nosso mentor agradeceu comovidamente e, acompanhando-o, alcançamos modesto salão pobremente mobiliado, mas quase repleto de entidades envolvidas em conversação edificante. Confortadoras luzes brilhavam em todos os recantos. Havia ali um velho relógio, tosca mesa de grandes proporções, uma dúzia de cadeiras e alguns bancos rústicos. A claridade espiritual reinante, todavia, era de maravilhoso efeito. Muita gente esclarecida e generosa do plano invisível aos humanos aí se reunia. Aniceto,
cumprimentou os grupos que lhe eram mais íntimos, de modo especial, e apresentou-nos com a bondade de sempre. Eu queria chamar a atenção do nosso telespectador para que acompanhasse um detalhe que às vezes na leitura passa desapercebido. Quando eles então viram os filhos, Dona Isabel, eles foram convidados por Isidoro para ir a uma sala ao lado, não é? Até mesmo para quê? Para poderem descansar um pouco, para ver o que está acontecendo nessa sala. E para a surpresa de André Luiz, os espíritos estavam ali trabalhando, estavam em oração, estavam ali conjecturando o trabalho do bem. Ele percebeu equipes enormes de trabalhadores, na qual eram tantas equipes que o próprio Aniceto foi cumprimentando primeiro aqueles que ele tinha mais afinidade, para que depois pudesse, logicamente, cumprimentar aqueles outros que talvez ele ainda não conhecia por algum motivo. Mas isso também nos chama a atenção, porque muitas pessoas acham que uma casa espírita, as atividades é só quando tem os encarnados. Não é verdade. Um centro espírita tem as suas atividades 24 horas. Não é só um centro espírita, não. Uma igreja católica, uma igreja evangélica, qualquer templo religioso que é voltado para o campo do bem e para ajudar o próximo, os espíritos bons ali com certeza fazem morada. Continua André Luiz. A claridade espiritual reinante, todavia, era de maravilhoso efeito. Muita gente esclarecida e generosa do plano invisível aos humanos ali se reunia. Aniceto cumprimentou os grupos que lhe eram mais íntimos, de modo especial, e apresentou-nos com bondade de sempre. Sentindo-nos admiração, esclareceu quando nos vimos mais a sós num canto do salão. Estamos numa oficina de nosso lar. Isidoro e Isabel edificaram-na num ato de heroísmo e fé, tendo saído de nossa cidade para essa tarefa. Vai para mais de 40 anos. Graças a Deus, ambos têm vencido galhardamente árduas provas e mantêm seus compromissos corajosamente em serviço na crosta. Há 3 anos voltou ele para nossa esfera e, contudo, graças ao altruísmo da esposa e aos vínculos de amor espiritual que conservam acima de todas as expressões físicas, continuam estreitamente unidos, como no primeiro dia do reencontro na existência material. Dada esta circunstância invulgar, as autoridades de nosso lar concederam-lhe permissão para continuar nesta casa como esposo amigo, pai devotado, sentinela vigilante e trabalhador fiel. Quando nós lemos o livro Os Mensageiros, desde aquele momento que André Luiz foi para aquele departamento, conheceu Aniceto, lá no comecinho do livro, que eles foram então visitar aonde Aniceto dirige o trabalho daqueles que voltaram em forma penosa, que saíram de nosso lar, vieram para a crosta, e aqui na crosta cometeram grandes enganos através da mediunidade, abusando, voltaram em situação de penúria para o mundo espiritual. Mas agora nós estamos vendo um caso bem sucedido. Isidoro e Isabel é um casal que veio de nosso lar, preparados, viveram um tempo aqui na Terra. Isidoro voltou para o mundo espiritual, mas foi-lhe dado a permissão, pela condição espiritual que tem, de ser o benfeitor espiritual desse grupo, desse pronto-socorro espiritual que é esse centro espírita que funciona na casa desse casal, Isidoro e Isabel. Então nós vemos um casal bem-sucedido, que saíram de nosso lar e ao chegar aqui estão dando continuidade no compromisso espiritual que assumiram junto
do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E naturalmente nós sabemos a barreira que não é, as lutas intensas que não são, porque seguir o Cristo na terra e ainda caminhando com o homem velho que trazemos em nós, não é fácil. Encerra André Luiz. E observando, talvez a nossa maior surpresa, Aniceto acrescentou: sim, amigos, o caso não define responsabilidades, nem atende à construção séria. A edificação espiritual pede esforço e dedicação, assim como os navios do mundo necessitam de âncoras firmes para atenderem eficientemente a sua tarefa nos portos. Também nós precisamos de irmãos corajosos e abnegados que façam o papel de âncoras entre as criaturas encarnadas, a fim de que, por elas, possam os grandes benfeitores da espiritualidade superior se fazerem sentir entre os homens ainda animalizados, ignorantes e infelizes. Como é bonita essa história, não é? É uma história bem-sucedida, porque a reencarnação, poderíamos afirmar, tratar de uma proposta. Quando nós estamos no mundo espiritual, mesmo em nosso lar, nós lá fazemos uma proposta, através de uma coisa que se chama reencarnação programada. E ao chegar aqui, diante de todo esse tumulto vibratório que nós vimos André Luiz descrever aqui na crosta, nós começamos a perceber que a evolução na crosta é muito difícil. Mesmo porque não depende só de nós, depende também de uma série de situações que tem que ser acoplada para que o sucesso possa ser realizado. Nesse caso, um casal que viveu uma vida bem-sucedida. Veja que André Luiz deu a Isabel em torno de 40 anos de idade. Ou seja, se Isabel tinha 40 anos de idade e Isidoro, seu marido, desencarnou 3 anos antes, ela tinha em torno de 37 anos. Sendo que o filho mais velho tinha 16 anos, a filha. Então, logicamente, casou aparentemente com 20 anos, 21 anos. E uma coisa interessante que ele coloca é que Isabel não tem a necessidade material. Quando a gente fala necessidade material, entra aqui as coisas relativas à matéria e entra as coisas relativas também à questão da sexualidade. Não havia essa necessidade. Ela sabia que o compromisso dela nesse momento era um compromisso espiritual. E um outro fator, André, que nos chama muito a atenção, é que nos capítulos que ainda nós iremos estudar, nós vamos ver que dos 5 filhos, ela tem vários problemas. E vocês vão ver problemas muito complicados com referência a um ou outro filho. Então ela tendo que ser enérgica, fazendo papel de pai, fazendo papel de mãe ao mesmo tempo, não é? Então nós vamos perceber que não é porque é uma reencarnação programada que tudo é maravilhoso, que tudo é muito bonito, que tudo está dentro de um contexto do lindo. Não é isso. Nós vamos perceber as grandes dificuldades que ela está enfrentando, que até agora não entramos nesse campo ainda, né, André Luiz? Com certeza, é um livro maravilhoso que em cada capítulo que nós estamos estudando, estamos vendo novas coisas. E é interessante que nós, em 45 minutos, não conseguimos esmiuçar o capítulo como deveria ser esmiuçado. Um capítulo deste daqui deveria ser estudado ainda com mais tempo, porque convida-nos a refletirmos, a analisarmos cada frase, cada tópico, cada observação de Aniceto, cada observação de Ismália nos capítulos anteriores, de Alfredo, do casal bacelar, e agora entrando na história, Isabel, Isidoro,
os livros da psicografia de Chico Xavier, seja de qual espírito for, nós devemos sempre olhar com muita atenção, com muito carinho, porque sempre tem ensinamentos profundos. E além disso, André, nós estamos partindo para o final e eu sempre tenho alertado ao nosso telespectador, ou mesmo nos grupos de estudo que nós temos da Casa Espírita, ou nas palestras, quando saímos para falar do Evangelho, nós precisamos ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Parece uma mensagem simples do Cristo, mas não é, porque nós ainda não temos olhos para ver e muito menos ouvido para ouvir. Nós precisamos deletar aquilo que chamamos conhecimento vulgar, porque nós achamos que conhecemos o mundo espiritual e nós vamos chegando à conclusão de que nós não sabemos nada. Nós não sabemos sequer as coisas que acontecem aqui na crosta, aqui onde nós estamos encarnados, agora que nós estamos tendo alguma informação do mundo espiritual. Como é que nós podemos afirmar categoricamente de que isso está certo ou aquilo está errado, como eu vejo alguns espíritas inflamados com determinados tópicos definirem algumas coisas que sequer sabem o que estão dizendo? Então nós precisamos ter muito cuidado, precisamos estudar isso com muito afinco. Como o André disse, é muito pouco tempo, 45 minutos, mas ao mesmo tempo já dá para nós termos uma visão sobre isso. André, como é que o nosso telespectador pode assistir os nossos programas e fala um pouquinho também do culto do Evangelho no Lar e como o nosso telespectador pode mandar uma mensagem para nós? O culto do Evangelho no Lar se realiza todos os domingos às 18 horas, horário de Brasília. Estamos tendo uma audiência muito grande fora do Brasil. Se atentem que é 18 horas, horário daqui do nosso abençoado Brasil. É através da nossa fanpage, então você curte, você procure por André Luiz Querini Vilar ou já digite facebook.com/André Luiz Vilar, 1 de número. Curta a página e na nossa linha do tempo vai aparecer o vídeo ao vivo e você é o nosso convidado. Tanto este programa quanto os anteriores você pode acompanhar no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Se inscreva no canal. Gostou do vídeo? Dá seu like, dá seu comentário, dá a sua sugestão. E o vídeo também está na grade de programação da TV A Caminho da Luz, tvacaminhodaluz.com.br, e você pode entrar em contato conosco pelos e-mails. O e-mail do nosso querido Sérgio Vilar, como você está vendo na telinha, vilarsergio10@gmail.com, e o nosso é vilarandré2@yahoo.com.br. Queridos amigos, nós vamos para o encerramento do programa Estudando e Aprendendo com o livro Os Mensageiros, do nosso espírito de André Luiz, pela mediunidade de Chico Xavier. Queridos amigos, um grande abraço, que Jesus nos abençoe e até a semana que vem. Um beijo no coração de todos, até semana que vem.